Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar então sobre toda reinterpretação é um erro linguístico e filosófico. De novo, Ed René aí saiu nas notícias, novamente falando da reinterpretação bíblica, né? E claro, né, se você gosta, não esquece de curtir, comentar, se inscrever, isso ajuda demais aqui o nosso canal, beleza? E para a gente entender todas essas coisas também, esse caos que está a modernidade, eu criei a plataforma Ethos. Tá aí, pode acessar o QR Code, está aí à disposição de vocês. Acesse lá e conheça toda a nossa trilha, né, para aprendermos sobre as coisas da filosofia, da teologia, e entendermos um pouco mais esse caos em que vivemos. Beleza? Muito bem, dito isso, vamos lá. Por que toda reinterpretação é um erro linguístico e filosófico? Primeiro, vamos para a questão da linguagem, das reflexões da linguística. Tá? A primeira coisa, nós vamos para ela. Por que eu falo isso? Pelo seguinte, quando nós estamos falando de escrita, de linguagem, peguemos aí um texto, não necessariamente a Bíblia, né? Um texto aí de uma literatura um tanto mais antiga, né? Shakespeare, por exemplo. Toda escrita, ela tem pressupostos, né? E ela é escrita por um determinado público. Quando eu quero reinterpretar ela sem levar em conta a sua mensagem original, eu perco qualquer significado. Essa é a questão da linguagem. Quando um autor escreve, deixa ali escrito, ele tem em mente um público que está ouvindo ele. Ele escreve para aquele público. Ok? Quando peguemos também um outro texto aí, e aí peguemos, né, o exemplo que eu dei anteriormente, Shakespeare. Ele escreveu para a Inglaterra, né, daquela época. Então ele vai escrever sobre temas que estão em voga naquela época. Por que Shakespeare é um clássico? Porque as verdades que ele trouxe ali se perpetuam no tempo. A questão do poder, por exemplo, pegando Hamlet, né? A questão do poder, a questão das traições, da maldade humana em Macbeth, né? Tudo é presente em toda a natureza humana. Tudo bem? Mas ele escreve dentro de um contexto daquela época, da monarquia e assim por diante. Beleza? Textos filosóficos, tratados políticos vão ter essa mesma linha. Vamos pegar um exemplo mais próximo da gente. Machado de Assis, escreve ali do século XIX. Ainda é uma cultura brasileira, né? Mas ele está escrevendo com um determinado público, com uma determinada linguagem. E aí, se eu tenho que interpretar sem levar em conta essa originalidade do texto, o que ele quis dizer efetivamente, eu perco qualquer função linguística do texto. Eu perco qualquer sentido do texto. Ou seja, a reinterpretação é um erro completo. O que existe é interpretação, não reinterpretação. E qualquer interpretação, para ser válida, ela precisa levar em conta o sentido original do texto. Ok? Por que filosófico? Porque quando eu vou reinterpretar, necessariamente eu quero reinterpretar com a minha visão de mundo atual. Ou seja, eu quero ler Shakespeare como se Shakespeare estivesse escrevendo para mim, mas ele não está escrevendo para a gente. Ele está escrevendo em um outro contexto, com uma outra linguagem, uma outra percepção de mundo. E, claro, né, a percepção de mundo atual ela é chata, ela é tola, né? Como diz vários estudiosos, né? É um bando de crianças esperneando. A modernidade é essa. Nós, modernos, somos crianças mimadas, esperneando, né? Porque o mundo não é como a gente quer. É isso. É basicamente isso. Né? E uma luta constante para transformar aquilo que é, da forma que é, em algo que eu quero que seja. Essa é a luta moderna. Então é óbvio que nenhum texto antigo vai satisfazer essa necessidade. Eu até estava assistindo uma aula e aí questionaram o professor, eu não leio Aristóteles porque Aristóteles ele era misógino, ele falou isso e isso, e de fato ele falou. Mas veja, a percepção da biologia de Aristóteles, ele tá, sei lá, né, 500 anos antes de Cristo. Pô, pelo amor de Deus. Né? Ele não tinha a noção biológica que nós temos hoje. Né? E aí você perde tudo que Aristóteles ensina de bom na metafísica, na lógica, porque não, eu não posso ler porque ele está ferindo a minha percepção moderna. Pelo amor de Deus, isso é bobagem.
Então, quando o Ed René fala que vai reinterpretar a Bíblia, ele quer reinterpretar a Bíblia, dando a ela um sentido que ela não tem, ou seja, a linguística sendo perdida, né, a mensagem ali sendo perdida, para satisfazer os seus pressupostos filosóficos modernos. É isso que ele quer fazer. Tá? E é interessante que essa narrativa não é de hoje. Né? O Ed René é o mais famoso, mas outros pastores, outros líderes falam isso também. Né? E aí você percebe que essas pessoas estão vendidas para essa visão moderna, histérica, tola, de que eu quero que o mundo seja como eu acho que tem que ser. E aí eu me perco nisso tudo. Claro que vai se perder, óbvio. O mundo não é como nós queremos que seja. Portanto, essa dita reinterpretação nada mais é que sobrepor a um texto antigo, nesse caso a Bíblia, a sua visão de mundo moderna. Por isso é um erro linguístico e filosófico, porque você vai necessariamente perder todo o sentido do texto. Aliás, isso é um princípio da hermenêutica, um princípio da interpretação, em qualquer texto. Ele nunca dirá algo que ele não disse originalmente. Tá? Então, se você quer que o texto diga algo que ele não disse no original, você está perdendo toda a função daquele texto. Todo o valor daquele texto está derretendo nessa reinterpretação, que na verdade é nula. Né? A interpretação ela só é válida, real, útil, valorosa, se ela seguir o que o texto está dizendo. A interpretação, na verdade, é você buscar qual a real mensagem que o autor deixou. É isso. Não tem outra maneira de interpretar nada, nem o texto, nem Shakespeare, nem a Bíblia, nem, sei lá, né, Júlio Werner, tem outros autores aí, Locke, Hobbes, né, Locke nem tanto, né, Locke, mas enfim, não gosto tanto do Locke, né, mas Hobbes, até Rousseau. Se você não está buscando entender o que o cara quis dizer, lá já era, Jane Austen, né, no seu famoso Orgulho e Preconceito, se você não está buscando o sentido real que o autor quis colocar, já era. Você não está interpretando. Você está sobrepondo ao texto as suas percepções, as suas ideias, a sua filosofia, a sua visão de mundo. Logo, você não está lendo o autor, você está se lendo, você está transformando aquele texto numa tentativa de espelho. Você está tentando transformar aquele texto num espelho. Para você ver a sua visão de mundo, você está enxertando, né? Na teologia existe a exegese bíblica, né? Uma disciplina da teologia. A exegese é a prática de você extrair do texto o que ele está dizendo. Né? O pessoal costuma brincar que muitos pregadores, muitos estudiosos da Bíblia fazem a exegese, né? Que ele insere a interpretação. E é isso que é feito nessa tal reinterpretação da Bíblia. Isso que é feito. Tá? Eu não estou dizendo que as interpretações até o momento, até 2024, né, são interpretações extremamente corretas. Não é isso que eu estou dizendo. Contudo, quando a gente fala que uma interpretação ela está um pouco errada, você vai ajustá-la. Né? Você vai ajustá-la. Mas claramente, quando é Ed René e a turma aí da Teologia da Missão Integral, a própria Teologia da Libertação, fazem, sobrepor, colocar dentro da Bíblia a visão de mundo moderno. E isso, gente, quando a gente fala da Bíblia, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque quando a gente fala da palavra de Deus, nós estamos falando de algo que é a verdade universal do Criador. E quando a gente altera essa verdade, nós estamos alterando primeiro para a nossa condenação. Né? Nós estamos abandonando a verdade de Deus. Estamos abraçando o pecado. E mais que isso, estamos retirando do texto sagrado toda a sua verdade, toda a sua função de resgatar o homem. Logo, a pregação, as intervenções desses líderes serão cada vez mais inúteis. Cada vez mais inúteis. Certa ocasião, eu vi uma entrevista do Ed René, que está aqui, eu estou comentando sobre ele, dizendo o seguinte: não, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da descriminalização do aborto. Você não é contra nada. Você não é contra nada. Você quer um exemplo? Você é contra a descriminalização, sei lá, do homicídio com requinte de crueldade? Claro que não. Por quê? Porque isso te assusta, isso te causa espanto. Quando você diz que você não é contra a criminalização,
você está dizendo que é normal matar um bebê. Um bebê não é um ser humano para você. É isso que você está dizendo. E a Bíblia diz, né, que, olha só como é que isso se afasta da palavra de Deus. A Bíblia diz que o bebê é uma pessoa, é vida. Né? Jeremias foi separado desde o ventre para o ministério de profeta. Né? João Batista se alegra quando Maria chega ainda no ventre de Isabel, quando Maria, Jesus está no ventre de Maria, eles se alegram, bebês vivos. Né? Então, a Bíblia é totalmente contrária a isso. Né? Davi fala, né, que o Senhor o entreteceu, ou seja, o teceu dentro do ventre. Ou seja, Deus já está agindo no ventre materno. Aquilo é um projeto de Deus. Então, quando você fala uma bobagem dessa, você está dizendo que você é a favor do homicídio. Porque o bebê tem o mesmo valor que nós, adultos, perante Deus. É vida que Deus fez, que Deus criou. Então veja que nada mais é, essa tal reinterpretação, nada mais é que um grande erro filosófico de impor sobre a Bíblia ou sobre qualquer outro texto da antiguidade a nossa visão de mundo moderno. A nossa não, misericórdia. A visão de mundo que está aí na modernidade. É isso. Por isso é um grande erro filosófico e linguístico. Porque nós perdemos toda a mensagem, daí o erro linguístico, nós vamos perder todo o valor da mensagem do texto e nada mais vamos do que impor a visão de mundo que ganhou a modernidade sobre as verdades que nos são apresentadas, não só na palavra de Deus, mas até mesmo por filósofos, por estudiosos da antiguidade. Amém? Então é isso. Mais uma vez, deixo aí, né, o QR Code da plataforma Ethos. Os links também estão na descrição. Se você quiser estudar, quiser aprender a observar essas coisas, a conseguir, né, se colocar de maneira sã, de maneira íntegra, diante desse caos que a modernidade vem apresentando, eu criei a plataforma Ethos aí para que você possa aprender comigo, aprendermos juntos, desenvolvermos toda a nossa intelectualidade para lidar com esse mundo caótico. Aliás, está disponível lá gratuitamente uma série que eu fiz sobre a modernidade em ruínas, comentários sobre a arte, sobre o direito e assim por diante. Uma série de comentários lá que tenta nos situar aí, né, mesmo que de maneira introdutória, nesse caos que nós estamos vivendo. Ok? Então é isso. Espero que eu tenha provocado aí as suas reflexões, tenha aí te mostrado um caminho, né, para você pensar e repensar essas questões. Amém? Que Deus abençoe, grande abraço, e lembrando que nós temos vídeos aqui toda segunda e quinta, né, sempre ao meio-dia. Então curte, comente, se inscreva e vamos juntos nos preparar, né, nos fortalecer para enfrentarmos todo esse caos que está à nossa volta. Amém? Deus abençoe você, sua família, um grande abraço e até a próxima.